a última questão, mais no sentido de uma reflexão, quer dizer, como trazer, sensibilizar a sociedade civil para essas questões relativas à cultura. O Sandro colocou ali, né, muito bem, para grande parte da população é uma dimensão alegórica da vida até a cultura, né? Como chegar nesses colegas que não estão envolvidos com a questão, como passar na frente do teatro municipal e não achar normal que ele esteja fechado há tanto tempo. Quer dizer, como nós podemos chegar nos nossos pares, não os pares apenas da militância, né? Mas essa parte da sociedade civil que não está aqui hoje, né? Não sei se você... Não é questão também de dar uma resposta, é uma reflexão, né? Então é isso. Fechando a quinta pergunta.
Bom, agora a gente passa a palavra aos convidados para responder as perguntas. 6 minutos, né? Para cada um, isso, Tânia? Uhum. Ok. A primeira pergunta é do Leto Nicolau, isso? A segunda é sobre Filarmônica? Não. Filarmônica... Ah, é da Filarmônica, justo. Velocidade do Conselho de Estado. A terceira do André Rosa. A quarta do Rafael, da UFSB. E a quinta minha. Eu começo então, Ana. Vamos lá, gente. Primeiro, tem uma coisa que Kleber coloca antes das perguntas, e ele volta a essa reflexão no final da pergunta dele. Então, vou começar pelo fim, que é o questionamento de Kleber. Primeiro, a gente volta a dizer, a gente não está num balão solto no universo. A gente está nesse país que tem um processo de redemocratização muito recente, em um país onde nós até pouquíssimo tempo tínhamos quase 40 milhões de pessoas que não tinham acesso a boa parte das necessidades básicas. E aí a cultura entra nisso, né? A cultura entra nesse país. E aí a gente está cobrando, com razão, que eu acho que é a nossa cobrança enquanto Estado e a cobrança da sociedade civil e a preocupação de representar quem, né? Então, as instâncias de representação da sociedade civil, elas estão instituídas. Hoje na Bahia nós temos aproximadamente 400 pessoas nomeadas com portaria, linkadas às instâncias de controle social e participação da Secretaria de Cultura, exclusivamente. São 22 colegiados, um Conselho Estadual de Cultura, uma Associação de Dirigentes Municipais de Cultura, uma rede de legisladores em cultura. Então, quando a gente vai observar, existem quase 400 pessoas, não sei o número exato, mas quase 400 pessoas dentro dessas instâncias de representação. E vem a pergunta, representar quem? Nós, de fato, vivemos no país e neste lugar onde as pessoas têm efetivado a sua cidadania política. Assim, a gente tem a garantia de que as pessoas são capazes de fazer um debate público sobre a redemocratização, não, a democratização da mídia, por exemplo. A gente tem uma sociedade capaz de perceber as entranhas políticas. E aí eu quero dar um dado interessante. Em junho de 2013, nós tivemos uma grande mobilização, que foram as jornadas de junho, com milhões de pessoas nas ruas, milhões de pessoas na rua. Uma coisa super interessante que talvez o que mais trouxe para mim naquele momento já como gestor público, era a crise nas representações. E a minha pergunta era, aquelas pessoas das jornadas de junho, não estou falando das manifestações babacas e ideológicas desse último momento, mas as jornadas de junho lá anterior à Copa, essas pessoas têm consciência desses espaços de representação? Essas pessoas sabem que está assegurado, por exemplo, na Bahia, que todo o recurso do Fundo de Cultura só sai se o Conselho Estadual de Cultura aprovar, e esse Conselho Estadual é votado, uma pessoa da sociedade civil é votada para entrar lá. Então, se esse manifestante estivesse cobrando, por exemplo, uma mudança significativa na política de cultura, ele teria meios legais para participar da vida política, da sociedade política do Estado. Então, quantos daqueles sabem dos conselhos de saúde que só pode ser aprovado, por exemplo, um posto de saúde para se construir numa cidade se passar pelo Conselho Municipal de Saúde? Quantos daqueles têm uma vida ativa e um acompanhamento dos legisladores locais, dos vereadores? Então, o que para mim ficou claro era duas coisas. Primeiro, que não era uma manifestação desprezível, né? Segundo, que a gente tinha que remodelar um pouco essa participação.
de como é que a gente vai conseguir fazer com que esse país tenha mais gente participando sem estar transformando a política em um jogo de futebol, né? Sem estar transformando o fazer político em um binário entre o bem e o mal, né? Um Estado que vê a sociedade civil sempre como o mal, e uma sociedade civil sempre que impõe ao Estado, que quer impor ao Estado o que fazer, mas que não diz como fazer. Hoje a gente percebe claramente nessa crise, e aí quem está dizendo que tem que tirar 10 ministérios, ontem eu estava preparando essa apresentação, ao mesmo tempo assistindo o Jô Soares, e ontem foi o dia das meninas do Jô, né? E uma das meninas insistiam que o governo tinha que dar uma resposta fazendo a extinção de 15 ministérios, né? E eu me perguntava de casa, como se ela pudesse responder naquele quarto poder para mim, quais ministérios? Né? Quais? Me diga quais. Vai tirar a cultura? Né? Então tira a cultura. Vai tirar mais o quê? Vai tirar a Secretaria das Políticas, a CEPIR, que é a Secretaria das Políticas de Reparação e Igualdade e tal, é isso que vai tirar? Vai tirar das mulheres? Então, eu me perguntava para ela, claro, ela não vai me responder, e se ela estivesse diante de mim também ela não iria me responder, porque é muito mais interessante que a gente comece a ter uma consciência de que existem meios legais de participação direta. Você sabe quem é que inferniza a vida dos prefeitos e das secretarias de cultura e das secretarias de Estado? É a oposição partidária. Muito mais do que a sociedade civil organizada. É a oposição partidária que entra no Ministério Público e embarga obras. É a oposição partidária que entra e não quer que deixem os programas acontecer. Ou seja, a gente volta ao binário da disputa pelo sim ou pelo não, pelo bem ou pelo mal, certo? Quando na verdade, se a gente conseguisse construir um país, eu acho que o caminho está sendo feito, quando nós temos, mesmo forçando a barra, mesmo tendo 22 colegiados setoriais hoje na Bahia, mesmo sabendo que boa parte desses setoriais não tem um diálogo com suas comunidades, mas estão instituídos, eu vejo como melhor ter esses espaços, essas instâncias, do que não ter, né? Eu acho a omissão ainda muito pior. E outra coisa que Kleber coloca é essa coisa de como ampliar o entendimento dessa grande sociedade para o campo da cultura. É muito mais do que isso. É, por exemplo, se perguntar como é que as pessoas passam na frente da tenda aqui do Teatro Popular de Ilhéus, e muitos deles são indiferentes. Muito mais do que um teatro fechado. É esse espaço, porque o teatro fechado ainda tem um mote da revolução partidária. O teatro está fechado e tal. Mas é esse espaço aberto, esse espaço útil, esse espaço que está vivo, que está ativo aqui, e tem milhares de pessoas indiferentes. Eu saio perguntando aqui para algumas pessoas, tem gente que nem sabe onde é, não sabe o que faz, e não sabe o que é que esse circo faz tanto tempo na mesma cidade. Esse circo não circulou ainda por quê? Então entendam que essa indiferença é um desafio para a gente quanto gestor de cultura, porque é uma aventura pedagógica que a gente, de algo que ainda não acontece. E eu de fato não sei te dizer claramente como ampliar isso. Acho que a gente precisa ter o diálogo com outras políticas sociais. As políticas de habitação do governo federal, que foram revolucionárias do Minha Casa Minha Vida, não dialogaram em nenhum momento com as produções artísticas capazes de fazer alguma coisa nos municípios. Então a gente faz o Minha Casa Minha Vida, a gente destrói a cultura daqueles que estavam vivendo em algum lugar, e muitas vezes vivendo em condições subhumanas, em favelas e tal, mas que ele tinha um ritmo de vida, uma composição, um cano de esgoto que passava por baixo da sala do vizinho, mas eles tinham uma cumplicidade mínima de convivência. Aí vai para o Minha Casa Minha Vida, onde a gente só tem casa, dentro de uma estrutura que muda completamente a cultura de funcionamento deles.
E vai para o Minha Casa Minha Vida, que dá uma dignidade aos nossos olhos, de uma classe média brasileira, mas que de fato não dá possibilidade de convivência. Nós não temos centro de convivência, nós não temos um equipamento cultural linkado a esse programa Minha Casa Minha Vida. Então estou dando um exemplo dessa política social que poderia ter uma relação maior, certo? E estou dando exemplo da outra política social, que é o Bolsa Família, que está aí há vários anos fazendo uma mudança significativa nas pessoas, porque as pessoas têm um acesso mínimo à renda, mas isso não está atrelado em nenhum momento à ação cultural nem à ação cidadã. Não está, infelizmente não está. Ele surgiu assim lá atrás, quem tem a minha idade aqui vai saber, ou quem tem mais idade do que eu vai saber, que ele surgiu, o Bolsa Família, paralelo com um projeto chamado Talher, que era exatamente para o Bolsa Família caminhar paralelo a um projeto de construção de cidadania pelas universidades. Acabou o Talher, junto com a saída de Frei Beto do governo Lula, já lá no governo Lula, acabou o Talher, segue só o Bolsa Família como um programa de redistribuição de renda. E a gente eleva as condições de 40 milhões de pessoas à condição de consumo, e essas pessoas hoje vão para a rua demonstrar a fraqueza e a incapacidade que esse país tem de construir cidadania, porque as pessoas estão xingando, estão querendo matar as outras, certo? E mais recentemente um cantor brasileiro do Iê brasileiro chegou a dizer que o dedo do presidente, o dedo que falta no presidente estava lá na presidenta. E chegou a dizer que incentivar a sua plateia a fazer gritos de que a presidente tinha que tomar naquele lugar, né? Não passou de 10 horas, não posso falar. Mas imagine que é essa revolta, é essa cidadania que a gente está percebendo. Aí você vai analisar com mais cuidado um pouco a vida desse cantor. Foi beneficiado com 900 mil reais na Lei Rouanet ano passado. Aí você vai analisar mais profundamente um pouco quantas caixas de som esse cantor carregou nas costas. Essa meritocracia de que ele tem que virar um cantor grande e todos os outros na sua cidade vão continuar o cantor de violão, é isso que faz essa sociedade. Eu estou me envergonhando dessas últimas manifestações, porque dizem pouco do que é que o país precisa de fato. Então, o diálogo com a cultura, e aí talvez essa seria a principal saída da crise, na minha opinião. Era na crise agora que a presidente tinha que aprovar a PEC 421 e fazer distribuição de recursos para a cultura para o Brasil inteiro. Era no meio dessa crise que isso deveria ser feito, porque demonstraria uma capacidade de observação clara de que o problema hoje continua sendo um problema de disputa de classe, um problema de pessoas que estão incomodadas, estão sendo incomodadas por uma determinada ascensão, e de 40 milhões de pessoas que têm o poder do consumo, mas estão consumindo aquilo que não querem. Estão trocando celular a cada mês. Então é nessa sociedade que a gente da cultura está disputando. Então imagine, não é uma coisa tão simples. Eu acho que eu já falei por todas as perguntas, sempre que eu me empolguei pelas suas provocações. Então vamos lá. Leto, um dos grandes problemas do sistema municipal de cultura, acho que é um erro também nosso, enquanto Secretaria de Estado e Ministério, é de que a gente disse para os municípios que eles tinham que ter sistema municipal de cultura. Então esses 300 que eu dei aqui como dado, são municípios que disseram para o Ministério e para o Estado que querem ter um sistema de cultura. Quando na verdade a sua lei às vezes é criada. Eu estou com 168 municípios na Bahia que a lei está criada, diferente aqui de vocês. Imagine, vocês já têm um fundo com algum dinheiro. Vocês são um dos 5 municípios da Bahia que, se eu pudesse hoje passar recursos, né, de fundo a fundo, vocês já poderiam receber, porque vocês têm um fundo funcionando com conta própria. Então dá para mandar dinheiro, dá para a Secult mandar dinheiro. Mas imagine que os outros não têm nada. Então a gente fomentou muito mais a lei seca e morta para criar um sistema do que a repercussão na cidade. Então tem um monte de cidade com lei de sistema municipal votada, sancionada e tal pelo prefeito, que não fervilha nada.
Então acho que agora o processo é o inverso. O processo é dizer que a gestão municipal de cultura tem que funcionar. Eu acho que o principal instrumento da gestão de cultura dos municípios baianos deve ser o Conselho Municipal de Cultura. Porque no Conselho Municipal de Cultura se reúne o poder público e a sociedade civil. E os conselhos só funcionam por muita vontade dos conselheiros, sejam eles do poder público ou da sociedade civil. Isso não funciona. Isso não funciona. Porque se o Conselho ainda é formado por instituições que não têm o conhecimento dessa amplitude do poder da cultura, não vai funcionar, né? Então acho que aí tem que mudar a lei do Conselho. Tem que mudar a lei do Conselho. Muitos municípios estão mudando a lei do Conselho. Por exemplo, o município de Euclides da Cunha, que as 7 vagas da sociedade civil eram 7 entidades, né? 7 grupos das grandes instituições da sociedade e tal, que são, em grande parte, não estou falando do caso daqui da cidade porque eu não conheço, mas é da minha cidade, essas grandes instituições da sociedade civil nas cidades, em grande parte, é a extensão da própria sociedade política, do próprio poder público. Não são de fato as representações. Eu não sei como resolver, Leto. Assim, se fosse para ter uma mágica de como resolver isso, eu diria que era construir conselhos municipais de cultura democratizados e mais abertos em fóruns em todos os municípios baianos. Eu acho que o conselho é o grande mote para a criação do sistema. Não, é isso, os municípios são autônomos. Então o que a Secult pode fazer é mobilizar e fomentar e instruí-los na construção baseados na lei orgânica. E a lei orgânica estabelece que tem que ser representações dos setores artísticos e dos territórios de uma cidade para formar um conselho. Mas nós não temos poder de investigação. Nós não temos como dizer, olha, a gente só vai mandar recurso para o município que tiver o conselho formado desta forma, porque a autonomia do município que elegeu uma quantidade de vereadores para representar aquela sociedade, que definiu que aquelas instituições são representações da sociedade civil. Nós não temos poder, enquanto Secretaria de Estado, para isso. O que a gente pode dizer, por exemplo, nós vamos avaliar se a sua política municipal corresponde à política estadual e dizer que dessa forma não pode aderir ao sistema estadual. Mas nós não temos como, de fato, impedir de que ele construa o município a lei do município da forma que ele quiser. Então, por exemplo, conferências municipais, a gente estimula. Mas se o município achar que não deve ser uma conferência, deve ser uma consulta pública virtual sobre a cultura, é da autonomia do município. Porém, a Secult tem conseguido estimular muito os municípios a cumprirem aquilo que a Secult deseja. Exemplos são as conferências. Em 2013 nós fizemos 358 conferências municipais, todas baseadas numa metodologia que nós desenvolvemos na Secretaria. Mas eu acho que a resolução disso é a gente conseguir ter conselhos fortes. Conselhos que representem não entidades fortes da sociedade civil, mas que representem uma comunidade cultural forte. Eu acho que vocês, aí disso eu posso dizer porque eu conheço muitos agentes culturais aqui desse território, eu acho que vocês têm uma comunidade cultural forte. Isso é meio caminho andado.
né? Então vocês têm uma comunidade de cultura que tem força para estar pleiteando, para estar discutindo e tal. Eu acho que o Sistema Municipal de Cultura de Ilhéus, ele já acontece, inclusive, melhor do que em vários outros municípios, enquanto sistema. Mas tem que ter uma lei que integre esse sistema, para assegurar de que esse sistema seja uma política pública. Porque se não assegurar, daqui uns dias acaba o órgão, deixa de ser secretaria e vira um departamento de educação. E é o sistema que vai garantir, na lei, minimamente, que ele aconteça. Paulo Cidade perguntou para Marinho, Marinho responde. André é uma grata surpresa, companheiro que a gente tem conhecido nesse trabalho, tive com ele algumas vezes aqui, tive na posse do conselho, está em contato lá também com a Secult para fazer várias atividades e sabe um pouco disso que nós estamos fazendo em relação aos territórios. A gente quer assegurar os territórios. Os territórios não são instâncias de governo, ou seja, não existe um ente federativo chamado território. Então a gente tem fomentado, através dos consórcios e do CODETE, que sejam criadas câmaras temáticas. Oxalá que aqui já exista, né? Aqui existe já uma câmara temática de cultura dentro do Colegiado de Desenvolvimento Sustentável do Território. Então a gente está tentando fazer agora de que todos os recursos que venham para projetos territoriais, eles devam ter a carta de anuência do Colegiado de Gestão Participativa, da Câmara Temática de Cultura do Território, porque a gente quer reforçar o colegiado e reforçar o consórcio. E estamos desenvolvendo alguns projetos com consórcio. Nesse momento tem 2 conversas da nossa superintendência com o consórcio. Um é com o consórcio da Bacia do Jacuípe, que nos apresentou o primeiro projeto territorial via consórcio. Eles estão entrando com 40%, estão solicitando da gente lá da Secult 60%, para realizar um festival chamado Canto do Jacuípe. Então o consórcio de 16 municípios está entrando com 40% do recurso, então está solicitando 60% para que a gente faça isso. A outra nós estamos em conversa com o presidente da Federação Baiana dos Consórcios Públicos, que é o prefeito Osni Cardoso, da cidade de Serrinha, que é o presidente de todos, né, toda a articulação dos consórcios, para que, por território, os municípios ao menos reúnam os seus recursos que vem do nosso, a devolução de CMS nosso para o município, que recebe pouquinho, tem município que recebe 1.000 por mês, outros 2.000 e tal. A proposta é que esse recurso seja territorial, certo? E que, se o consórcio topar, a cada real que o consórcio colocar em uma atividade cultural que seja estruturante, a Secult coloca 2. Então, qual é a ideia? Se o território se organizar via consórcio e disser, a gente quer fazer aqui, a gente quer montar um centro cultural territorial, beleza, vai se esforçar lá e a gente vai colocar 2 de tudo que o consórcio colocar. Essa é outra proposta nossa. Não, isso é mais uma articulação com o consórcio. Na verdade, a gente precisa que os prefeitos e as prefeitas da Bahia, eles possam minimamente pensar na cultura fora dos recursos de repasse e pensar numa arrecadação municipal para a cultura. Porque está só esperando, muitas vezes muitos municípios estão só esperando pelo Estado ou pela aprovação da PEC 421, que pode demorar. Mas enquanto isso, muitos prefeitos e prefeitas dizem que não tem recurso, a gente, na pesquisa do dia a dia, descobre que gasta 1,5 milhão com cerimonial, por exemplo.